Traição é quando você deseja outra pessoa ou é quando você descobre que a outra pessoa não te deseja mais? O que é traição pra você? Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Domênica Mendes é podcaster, mas como foi que a gente se encontrou? Vejam só como foi bacana. Eu estava passeando pelo Twitter e fui atraído por uma mensagem bastante peculiar. Era como se fosse um tutorial, escrito de forma muito bem sistemática, cuja primeira provocação era a seguinte: você vai casar? Então combine já como vai ser o divórcio. Ai, meu Jesus! Eu falei, meu Deus do céu, vou convidar para conversar sobre traição, que é muito onde vibra a maior parte das desavenças, dos desajustes e das contradições numa relação a dois. Então vamos lá. Domênica, a pergunta filosófica que eu faço para todo mundo, eu vou fazer para você também. Quem sois vós? É uma pergunta filosófica mesmo, e eu sou uma pessoa que estou buscando descobrir quem eu sou. Eu acho que essa é a melhor forma de falar quem sou eu, mas até triste isso, né? A gente vincula muito quem a gente é com base naquilo que a gente faz, nas nossas profissões, os nossos trabalhos. Eu acho que isso fala muito sobre o mundo e eu não acho isso legal. Eu sou muito mais do que meu trabalho, mas eu trabalho com podcasting. Já existe uma galera aí que talvez já tenha esbarrado em alguma coisa que eu faço, né? E entre as coisas que eu faço, tá a produção e edição de vários podcasts, também a iniciativa Hashtag o Podcast é Delas, que eu construí junto com o Rodrigo Basso, além de muitas outras coisas. Eu gosto de tomar café fresco, de sentir cheiro de chuva, eu gosto de ler, eu amo o pôr do sol e eu gosto de pensar sobre a vida, e às vezes eu tenho uns momentos assim que eu falo, gente, eu preciso tirar algum pensamento de dentro de mim, e aí eu posto no Twitter, e foi isso que aconteceu, né, que trouxe a gente até aqui, inclusive. Esse lance que você falou de a gente hoje em dia se confundir o que a gente é com o que a gente faz é fruto do capitalismo, né? Isso aí sim. Mas enfim, o assunto que me chamou muita atenção hoje tem a ver com a área comportamental, que é a questão da traição. Uhum. Eis que num belo dia, Dona Domênica Mendes resolve acordar e escrever um tutorial. Ela trouxe a questão seguinte: você vai se casar? Sim. Então, né, bora conversar um pouco sobre isso. São 7 tópicos e tem 2 tópicos que tem subtópicos. É tudo muito bem, é matematicamente filosófica. Então ela começa assim, item número 1. Atenção! Vai casar? Converse sobre o divórcio antes de casar. Ele é curto e diz tudo. Eu acho que isso tá vinculado a uma lógica do seguinte, né? Claro que eu falei casar, pra vincular essa questão mesmo da legalidade, da união, né? De duas pessoas aí e tal. Porque a nossa sociedade não permite que mais pessoas, né, casem. 3, 4, 5, enfim. Embora sim seja possível você ter relacionamentos poliamorosos e construir famílias que funcionem assim. Mas, para pessoas que vão acordar perante a sociedade uma união, que é o que a gente chama de casamento civil, e também há aqueles que, fiéis de determinada religião, também colocam, né, a questão do encargo religioso e filosófico em cima. O meu conselho é, antes de você casar de fato, já combine como é que vai ser o divórcio. É isso.
né? Eu sei que parece engraçado falar isso, mas é uma questão de praticidade mesmo. É um humor mórbido, né? Eu me lembro que eu tô casado com a minha esposa, do cartório pra cá já há 23 anos, então mais 3 de TRTT, já passou das bodas de prata em nós, né? Quando a gente decidiu casar, que foi uma surpresa, porque foi uma iniciativa que ela tomou, que eu achei que ela nunca ia pensar nisso, em botar meu nome e todas essas coisas, né, que a gente acha que a gente é moderno. Foi uma surpresa. Aí ela falou assim, vamos casar? Tá bom, vamos casar, marcamos tudo. E uma amiga nossa em comum falou assim, gente, o que é isso? Pra que tudo isso? Daqui a pouco vai separar mesmo. Nossa, a gente achou aquilo tão mórbido, sabe? E isso faz 20 e tantos anos atrás, né? Sim. Mas isso que você tá falando é verdade mesmo. Se a gente tivesse essa racionalidade de cogitar uma realidade que é o fim de um ciclo, né? Porque as coisas realmente têm prazo de validade, né? Dizem os filósofos, os esotéricos e tudo mais, que a única coisa imutável na vida é justamente a mutabilidade de todas as coisas. né? Eu acho isso bacana. E isso realmente precisa realmente de um sangue muito frio e falar assim, Ai, eu te amo, te adoro, te idolatro, morro de tesão por você, mas olha, a gente vai precisar pensar na questão do divórcio. sabe? Isso a gente vai ter que parar agora pra pensar que no meio desse fuê todo, a gente vai ter que parar, sair de Eros um pouco e ir pra Apolo e pensar nessa questão do divórcio, né? Então nesse ponto realmente eu concordo contigo. E aí a Domênica se subcomenta da seguinte forma, diz ela: simples. Na hora da alegria a gente acha que é eterno e merdas acontecem. Não faça a menor ideia do que você esteja se referindo. Então já acerta tudo, divisão, condições. Eu acho que tem que ser conversado mesmo se você não tem nada, sabe? Eu acho que isso faz parte até da relação. Como que a nossa sociedade ela se organiza, né, até então? Ainda é muito machista, nós sabemos disso. E eu acho que quando eu falo de, olha, antes de você casar, já defina como é que vai ser o seu divórcio, isso inclui até você falar assim, olha só, hoje em dia, uma média de preço de divórcio, se não for pelo Pequenas Causas, vai ser entre 4 mil e 8 mil reais. Como é que a gente vai dividir essa conta? Ih, aí lascou. A gente vai dividir meio a meio, a gente vai tirar da conta conjunta, a gente vai guardar esse dinheiro cada um e cada um se vira. Ou, vai depender, se você me trair, você paga tudo. sabe, tipo, já deixa meio que acordado, porque é um acordo mesmo, é uma relação comercial, basicamente. Exatamente. E você tem que acrescentar aí as frustrações, Sim. o ódio, a raiva, Sim. as amarguras, Exatamente. os machucados, né? Tudo isso vem no combo também, não tem como evitar isso. Não. Então, o que eu acho que você propõe é uma coisa muito saudável, do ponto de vista da saúde mesmo, saúde mental, saúde emocional e até física, porque muitas vezes as pessoas saem no soco. Seja físico ou socos até piores, né? Que cancelam a pessoa de forma bastante agressiva e acaba depauperando completamente qualquer possibilidade de recomeço imediato. Vamos ao item número 2. Ela conversa consigo mesmo, né? Mas como assim? Conversar sobre não dar certo? Ela diz: É isso mesmo. Quais são as condições para o relacionamento dar certo? Você sabe? Como você entende amor, traição, desejo? Quais são os limites? Quais são as condições para o limite? Acerte esse troço antes de firmar tudo. Acho bom mesmo. Como que você entende traição, Domênica? Fato consumado, quebra de acordo. Eu não acho que uma pessoa que tá comigo tenha obrigatoriedade de sentir um tesão exclusivo por mim, mesmo porque, honestamente, existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu acho que o mínimo, né, é a naturalidade da gente ter a liberdade de ser e do outro sentir o que tem que sentir. Então, eu não considero, por exemplo, que o meu parceiro, ele é hétero, então ele achar uma outra mulher atraente, ele está me traindo. Ele não tem a obrigatoriedade de apenas me desejar, como ele também não tem a obrigatoriedade de me fazer feliz, sabe? Eu acho que são duas coisas muito separadas, assim, pra mim isso é muito claro. Eu sou seu fã, cara! Porém, tendo isso em mente, o primeiro acordo que a gente fez quando a gente assumiu um relacionamento, um namoro, foi: olha, se algum dia um de nós sentir atração por alguém e aí não conseguir resolver isso internamente, né, precisar de fato ir ao fato, né? Eu preciso beijar aquela pessoa, eu preciso transar com aquela pessoa. Antes de você ir lá e beijar essa pessoa, antes de você ir lá e transar essa pessoa, me fala que você precisa fazer isso, porque aí a gente renegocia esse acordo. Bacana.
né? Agora explica. De repente, pode ser que, sei lá, você olha e fala, não, tudo bem, já que isso é importante pra você, eu gosto muito de você, vai lá e vê se é isso que você quer e eu continuo com você. Ou, não, eu não suporto essa ideia, a gente já acaba por aqui, né? Saquei. Então, eu acho que você ter esse tipo de conversa mesmo é muito importante, porque eu acho que a gente vive numa sociedade que coloca o amor de uma forma muito romântica e inatingível, de uma maneira que o outro tem a obrigatoriedade de adivinhar o que você quer, entendeu? Então, a pessoa está com você, ela é obrigada a ficar com você? Não, né? Ela está com você porque ela quer estar com você, ela escolhe todos os dias estar com você. Eu acho que esse que é o grande tchan, sabe? De um acordo, de um namoro, de um casamento, seja lá o que for. Eu acho que mais uma vez a gente cai na possibilidade de discutir essa questão do ponto de vista do capitalismo. O capitalismo, ele é, um dos alicerces dele é calcado na propriedade. Perfeito. Né? E o casamento burguês, ele está totalmente vinculado à questão da propriedade. É tanto no que toca a transmissão dos bens para herdeiros realmente legitimados, né? Quanto também a propriedade da pessoa que está consigo. Então nós estamos falando de homens, né? Da parte patriarcal, da parte masculina. Sim. E tudo mais. Eu acho que quando acontece uma traição, a primeira que acontece é consigo mesmo. Então, a pessoa sente algo, mas ela não tem condição de lidar com as perdas ou consequências que podem acarretar perdas e tudo mais. E aí, ele ou ela decide que vai arriscar. Se ele fizer bem feito, ainda mais numa sociedade conservadora, patriarcal como é a do Cone Sul, para não falar só de Brasil, e não só, mas assim, falar da nossa realidade, vamos dizer, uma camadinha a mais da cebola que dá para ser chorada, vamos dizer assim. Dá. Eu acho que dá para chorar mais, sim, em cima, porque aí eu acho que envolve uma outra camada, que é a camada do quem é você, qual é o acordo que você tem com você. Eu não tô falando aqui de princípios e valores da sociedade tradicional brasileira, não é nada disso, mas assim, dentro de quem você é, existe um preço pra você pagar, pra você ser quem você é, e um preço que você paga quando você não é você. Ficou bem claro agora? Isso é uma regra de vida, né? Tudo são acordos e consequências. Então assim, eu entendo a ideia de que... Nossa, eu fui lá e traí, sei lá, o meu parceiro. Então, na verdade, a primeira traição foi comigo. Não foi, né? Porque eu tinha um acordo com ele, eu tinha a opção de não trair, eu tinha a opção de conversar, eu tinha a opção de procurar, sei lá, um psicólogo. Sei lá, eu tinha várias opções antes de trair. Eu escolhi trair essa pessoa. Então, na verdade, eu não traí um princípio meu. Talvez eu atendi a uma necessidade, talvez imediata ou não minha, mas eu atendi a minha necessidade de não me responsabilizar com um acordo que foi feito anteriormente com a outra pessoa, né? Eu não tô falando que a pessoa deve ser condenada, não é isso. Eu acho que o outro tem que ser comunicado, porque eu acho que a traição está no não contar, entendeu? Não na obrigatoriedade de ficar só com uma pessoa. É esse que é o tchan da coisa. Eu concordo. Eu ainda considero que a maior traição acontece no fato dessa pessoa decidir, tomar essa decisão, essa escolha propriamente dita, concreta, de não se bancar. Aí é que tá a minha questão. Não se bancar. Poupança de gente. Há pessoas, e não são poucas, que não conseguem largar porque não conseguem se desapegar daquilo que acham. Cai de novo na questão da propriedade, né? Privada. Que tem, que tem aquelas pessoas, tem acesso a, sei lá, ao sexo, à emoção, ao afeto, à companhia, a sociedade no sentido comercial. Sim. Então, vou recolocar o termo, então, não primeira traição, mas sim uma pré-traição, a raiz da traição, aí a pessoa não consegue se bancar, não tem a manha de se bancar, de olhar no olho da outra pessoa e falar assim: estou correndo o risco de te perder porque estou sentindo vontade de fazer tal coisa. E é uma vontade que eu não vejo motivo para não satisfazer. Não tem essa manha. Pirei nessa. E aí vem todo um combo, que é toda a estrutura patriarcal e cultural. Que naturaliza, né, que isso, né? Dependendo do gênero da pessoa. Mas eu não sei se eu colocaria que essa é a primeira traição. Eu acho que eu colocaria isso como o primeiro ato de covardia. Nesse sentido de você estar escondendo do outro e da sociedade e de todo mundo. E sociedade aqui eu tô falando, tipo, das outras pessoas, né? Cara, a gente tem os nossos disfarces, as nossas máscaras, as nossas figuras que de alguma forma são públicas, nem que sejam públicas só de você com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sei lá. As pessoas têm uma imagem de quem você é. E você não conseguir assumir quem você é e assumir que você tem um desejo por outra pessoa é algo muito triste. E eu acho que tá muito vinculado a essa questão de a gente ter sido criado de uma maneira onde a gente acha que o outro pertence a gente e que a gente pertence ao outro, sabe? Eu acho que pra mulher é ainda mais difícil. Mulher é educada ainda hoje, né?
né? Com essa questão da característica de reprodução não remunerada, né? Do cuidar, do gerir o lar, de gerir a família e tudo mais. E assim, ninguém perguntou pra gente se a gente queria isso. As pessoas ensinam a gente porque é pactuado, mas não, eu não quero, entendeu? Eu não quero ser ensinada somente a isso. Eu quero fazer isso se for uma escolha, não se for uma imposição. Hashtag chupa. E aí eu acho que nesse exercício da gente escolher estar com alguém, é um comprometimento que você faz com a pessoa, mas é uma escolha que você também faz com você. Claro que aqui eu estou dizendo de relacionamentos, né, que não foram impostos de alguma maneira, né? Tô falando de, no mínimo, de uma civilidade aí, né? Eu acho que romper esse contrato, por que não assumir, sabe? Olha, eu tô infeliz. Ou é só sexo, sabe? Eu preciso resolver isso. Eu falo porque na pandemia, né, eu vi que muitos casais se separaram. Muitos casais casaram, né, que não era esperado, parceiros que moravam longe e tal, e vamos juntar as escovas de dente, a gente divide uma casa e beleza, e pra mim isso é uma família, não é um papel que determina, é você estar junto, é você escolher e construir, né, isso que eu acredito, do mesmo jeito que eu acredito que amor é construção. Sabe, ninguém olha pro outro e fala, nossa, te amo para sempre. Não, você constrói isso e você vai construindo pra sempre. Pode ser que dure a sua vida inteira, pode ser que acabe antes, mas você constrói isso. E também vi que muita gente se separou. Oh, disgusting. E um desses relacionamentos que foram rompidos, né, através de uma traição e tudo mais, o argumento que foi dado por uma das partes é que a traição que ocorreu foi devido a um beijo. E aí um beijo? Hashtag só que não. Você acabou com um casamento de 20 anos porque um dos dois beijou outra pessoa, sabe? Esse beijo, ele é tão mais importante do que tudo que vocês construíram juntos em 20 anos? É isso que você tá me falando? E não é o beijo, né? Já tava saturado, a pessoa já não gostava mais da outra. Sim. Então é tudo muito complicado, mas por que não chegou antes, por exemplo, e falou: olha, eu não sou mais feliz com você. Eu preciso estar com você, mas eu não quero estar com você. Eu não consigo me manter, mas eu não quero estar com você. E sei lá, e tente, né, de alguma forma sair. Claro que isso também, né, depende de vários aspectos sociais, né, que aí tem recorte de interseccionalidade, né, de gênero, raça e tudo mais. Eu entendo isso, mas nesse quesito de propriedade privada também, cara, um beijo, sabe? Só isso. Não dava pra conversar? Mas a gente sabe que não foi por 20 centavos. Não foi, né? Não foi. Nunca é por 20 centavos, assim. O Nelson Rodrigues é um cara reacionário, tudo aquilo que a gente já conhece, mas é um cara genial no sentido de escancarar essa questão que é o submundo de um casamento. Mas antes de passar pro item subsequente, você falou uma coisa interessante que assim, agora imagine se a gente amplia, que nós estamos falando aqui no, vamos dizer, no campo afetivo, né? E amplia isso para uma traição à pátria, é um nome que eu falo com extremo cuidado, principalmente hoje em dia. Sim. Mas assim, uma traição a uma ideologia, uma traição a um projeto da empresa, por exemplo, ou de vida, né? Então esse tema que você trouxe realmente daria uma série, porque a traição vibra em tudo isso que nós estamos dizendo, que é uma falta de autoconhecimento. Sim. Uma falta de autolidança, acabei de inventar, acho. Uma falta de saber lidar consigo mesmo. Uma falta de ter o topete de se bancar e reconhecer que tem uma clareza de certo e errado. E aí a gente cai no quê? Na velha discussão que os gregos já psicografaram lá, já na época deles, que é a questão da ética, né? Sim. É saber quem a gente é, né? O que pra gente é certo e o que pra gente é errado. O Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui, na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa.
E aí na 3, Dona Domênica Mendes, naquele dia que ela acorda resolvendo abalar o Bangu, pergunta, mas eu vou ter que entender o que é traição? Eu acho que tudo isso a gente acabou de aprofundar aqui nesse trecho do nosso encontro de hoje. Então já vamos pro item 4. Bora lá. Então o amiguinho imaginário deve dizer assim: Você tá me dizendo que traição não é quando o outro quer outra pessoa? Aí a Domênica responde pro amiguinho imaginário: Olha, não tô dizendo nada. Eu tô dizendo que pra mim isso não é, mas eu acerto com quem eu tô. Você faça o mesmo. E diga com todas as letras e palavras. escrito em caixa alta. Porque orgulho ferido, chuchu, it's a shit. É uma merda. Isso também mostra muito do lado da pessoa, né, que sofreu, vamos dizer assim, a ruptura de acordo, né? Claro. Eu acho que o ferimento, ele é válido, mas eu acho que você tem que ter um espaço no seu relacionamento onde você fala de verdade isso. Olha, pra mim, traição é você ficar com outra pessoa. Olha, pra mim, traição é eu chegar em casa e descobrir que você, sei lá, acessa um site pornô. Olha, pra mim, traição é saber que você está pensando em outra pessoa. Tipo, o que é traição? Traição é quando você deseja outra pessoa ou, olha as cabeças explodindo agora. Ou é quando você descobre que a outra pessoa não te deseja mais. O que é traição pra você? São duas coisas diferentes. Aí vai depender do signo do zodíaco. É, pode ser. Dá pra apelar desse jeito, vai. Aprender profissionalmente. Foi. Pra mim, eu acho que essa última opção me pega. Você não podia ter feito isso comigo. Não no sentido do que foi feito em si, ou a outra pessoa, mas o fato de eu não me sentir mais o protagonista. Aí, ó. Por exemplo, né? Uhum. E pra ti, como vibra isso? Pra mim, traição é quando a pessoa mente pra mim. Eu não tenho nenhum problema de quem tá comigo se apaixonar por outra pessoa. Eu tenho problema se ela, de fato, mentir pra mim. Ou seja, estar comigo e estar com outra pessoa. Porque o nosso acordo é que a gente ia ficar junto, né? Se a gente tá num relacionamento monogâmico, no caso, né? O mentir pra mim é maior do que o fato de eu saber que essa pessoa pode amar outra pessoa e não me amar mais. Porque amor é construção social na minha cabeça. Claro que eu vou, né, olhar e falar: Nossa, puxa vida, mas eu fui amada até aqui. É, gente, mas todo mundo teve aquele primeiro namorado ou namorada, ou namorados, enfim. Quando tinha 15 anos, a gente achava que a gente ia morrer e todo mundo sobreviveu, sabe? A gente amadurece também, né? Claro que dói, machuca, mas assim, dói porque a pessoa não te ama mais ou dói porque ela mentiu pra você? Pra mim, a traição é quando as pessoas mentem pra mim. E aí isso é mais do que sexo afetivo, sabe? Isso envolve também relação comercial, relação de amizade, é tudo assim, né? Mas em casamento é mais complicado porque é uma família, né? É diferente. Vamos falar daquela transição da cultura greco-romana, falar bem raso, tá, gente? Mas o raso da superfície, daquela transição da cultura greco-romana para judaico-cristã, que eu gosto mais de falar hebraico-cristã, eu acho mais... mais justo. Foi quando foi inserida a noção de pecado. Né? Como hoje a gente entende como uma forma maravilhosa, magistral, genial, assim, de bater palma Oscar, de controlar as pessoas. Sim. Né? Através do sofrimento e da culpa, principalmente da culpa. E junto disso já veio todo aquele movimento que foi desembocar mais adiante no mercantilismo e posteriormente no capitalismo, que sedimentou tudo isso em torno da noção de propriedade que a gente já conversou agora há pouco, né? Então veja só, esse negócio da mentira, do pecado, é que eu falei do Nelson Rodrigues, né? O que tanto nos prende, né? O que tanto nos faz achar que a monogamia seja uma virtude? Ai, gente, não é uma virtude e assim, ela tem que ser uma escolha, tá? Pelo amor de Deus. Sabe? A monogamia, ela foi instaurada na sociedade para divisão de bens e numa época onde casamentos eram realmente acordos comerciais mesmo, né? Fulano tem uma terra X que vai causar com Beltrano Y, que também tem uma terra X, e a gente precisa fazer um terrão maior, e os herdeiros disso daí serão tal, sabe? Eram pessoas planejadas. Os nascimentos antigos, eles eram planejados. Hoje, a gente não precisa disso. Só que aí, nesse exercício de não precisar, a gente descobriu o amor por escolha, né? O casamento por escolha. Então eu posso escolher, ao menos na teoria, com quem eu vou casar. E se eu estou escolhendo e a pessoa está me escolhendo, como assim essa escolha acaba? Porque aí entra nessa questão que eu acho que o neoliberalismo acaba pegando a gente, sabe? Do que o outro é sua propriedade e tem uma devoção eterna. Não tem como a gente se soltar da sociedade que a gente tem, né?
E hoje a gente é consequência de tudo que a humanidade já passou. Mas a gente não precisa sofrer na nossa individualidade por causa do peso dessas escolhas dos antepassados, sabe? Eu acho que é aí o tchan da coisa. No entanto, para chegar nesse castelo, a gente tem que atravessar esse fosso de crocodilo, que é toda essa parafernália que está montada para reafirmar essa tradição, né? Ah, sim. Vamos falando do nosso tempo mesmo, não precisa nem ir longe, falando do nosso tempo, toda a indústria cinematográfica idealizando, tem todas as novelas, agora tem todas as streamings, tudo voltado para essa questão do que é considerado amor verdadeiro. Geralmente eu brinco falando assim, amor é uma paroxítona terminada em or, sabe? Mas é isso, acabou sendo uma palavra, né? Quando na verdade o amor é o querer estar, né? Sim. Outro dia um amigo meu falou assim, Carlos, eu sou obrigado a te ajudar? Eu falei, não, de forma alguma, pelo amor de Deus, você é meu amigo. Pô, não, né? Claro que não. Você é obrigado a pagar imposto, sabe? Isso. Eu falei, não, você não é obrigado a me ajudar. Não, de jeito nenhum. Eu gostaria que você tivesse me ajudado. Exatamente. Aí é uma expectativa minha, mas vamos ao quinto item. O amiguinho imaginário fala assim, mas como assim orgulho? Aí a Domênica responde, É isso mesmo, orgulho. Faz parte do ser humano e a gente se frustra, se magoa, se quebra e quebra os outros por falta de conversa. Ninguém tem bola de cristal pra saber o que o outro quer. Então use sua boquinha e fale, né? Gente, fiquei bege. Um momento meio agressivo, né? Foi meio agressivo. Verbalize, né? Combine e cumpra. Nossa, gente, é simples. Você fala, você ouve, você acorda e você cumpre. É isso. Não tem magia. E é muito louco isso, né? Porque as pessoas não conversam. Toda essa thread, na verdade, saiu porque eu e meu parceiro, a gente vai casar no civil. A gente já mora junto há quase 3 anos. Vamos fazer 5 anos que a gente tá junto e, tipo, estamos bem. E aí, de repente, o peso da sociedade, por questões realmente sociais do tipo, plano de saúde, o que fazer no caso de, sei lá, acontecer alguma coisa com um dos dois morrer, questão de pensão, esse tipo de coisa, né? A gente falou, bom, existe um documento na sociedade que é reconhecido e que resolve isso, que se chama certidão de casamento civil. Então é isso, né? A sociedade é como a gente vive. A gente mora no Brasil precisa disso. Então a gente vai assinar o bendito do papel, né? E aí nesse exercício, a primeira coisa que eu sentei com ele foi, vamos decidir o que a gente vai fazer se a gente for se divorciar. Exatamente por causa dessas questões, entendeu? Porque merdas acontecem. As pessoas se machucam. Por mais que você não converse ou não converse, se não conversar então é mais garantido ainda que você vai se machucar, né? Ou machucar o outro. Acontecem esses problemas. E a gente tem uma coisa, todo mundo que sabe dá muita mais risada, mas é real oficial, que desde quando a gente começou a se envolver, a gente tem conversas a cada 6 meses, que são os nossos conhecidos de 2 horas sem perder a amizade. São 2 horas que a gente senta um na frente do outro e fala, tá bom. Atenção. O que aconteceu nos últimos 6 meses que ficou mal resolvido aí dentro e que você precisa me falar? E o outro escuta, acolhe, pensa e vê se consegue melhorar. Porque esse é o único jeito da gente saber se a gente não tá, às vezes, cometendo um erro com o outro sem saber. Porque, cara, são 2 pessoas que vieram de 2 lugares diferentes, que têm 2 criações diferentes, que têm 2 visões diferentes. Não tem como eu saber quais são as expectativas dele ou ele saber quais são as minhas, sabe? Opa! Às vezes a pessoa, sei lá, uma coisa tonta. A pessoa passou um café na xícara e passou do seu lado e não te ofereceu. Pra você, num dia ruim, você se sente abandonado. Porque não me ama mais. Porque não deu um café. Você falou pra pessoa que você queria o café? Por que você tá esperando que o outro te dê se você nem sabe? E assim, ela de fato não quis te dar ou ela só, sei lá, tava cuidando da própria vida? Entende? Então assim, tira o peso disso, sabe? É a famosa conversa da toalha molhada em cima da cama, como o pessoal, todo mundo fala, né? Ah, isso irrita? Então, mas você já falou educadamente de, olha, quando você faz isso, me irrita. E aí a outra pessoa tentou tirar, ou você simplesmente falou assim, não adianta, eu já falei que me irrita, e a pessoa é incapaz, e a toalha está lá. Então o que eu posso fazer? Eu vou terminar meu relacionamento por isso, ou eu posso pegar a toalha e pôr eu pra estender? Entende? É esse o ponto. Opa, você entende? É esse, sabe? Casamento não é isso, ou relacionamento não é isso, não são 2 pessoas que você vê o outro e você se movimenta e a pessoa te acompanha, e quando ela se movimenta você acompanha? É isso. Exatamente. Mas o problema é aquela velha história, né? De um querer corrigir o outro. Porque aonde já se viu, né, Carlos? Você não ter adivinhado o que a sua esposa queria, ou ela se atrever a não pensar no que você queria. Exatamente, é isso aí.
No item 6, o amiguinho imaginário comenta: Tá, mas aí não deu certo o meu relacionamento, e agora? Você percebe que o amiguinho tá bravo, né? Como assim? Ele é vítima, né? Então ela responde: Agora respirar fundo, pegar os cacos, agir com dignidade e respeito. É hora de bloquear o outro nas redes sociais, não falar nada pra denegrir. Aliás, corrigindo aqui esse termo denegrir, manchar a imagem do outro. Homens, não é pra falar ou agir com violência. Não, é verdade. Estrutura patriarcal, é tudo que protege, tudo que blinda. Agora, 2021, o STF resolveu acabar com o crime pela honra. Segue terceiro milênio. Mas o que me pega é o seguinte: mulheres não agem dessa forma? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vive em uma cultura de violência muito grande, né? Inclusive, na minha apresentação eu poderia ter falado que eu busco ser uma pessoa adepta da cultura de paz, que prega, na verdade, uma cultura de não violência. Então, sim, mulheres podem sim ser violentas, porém, estatisticamente falando, a gente tem números absurdos de homens que de fato se tornam violentos. E aí eu tô falando desde numa separação, um cara gritar com a ex-esposa enquanto ainda tá dentro da casa, ou agredi-la fisicamente, entendeu? Ou até mesmo chegar no absurdo de pegar uma arma, por exemplo, e matar a ex-mulher porque não consegue viver sem ela e coisas assim, ou porque traiu a minha honra, né? Não que eu acho que é impossível mulheres fazer isso. Não é isso. É possível. Mas, historicamente, culturalmente, socialmente, a gente tem provas de que a violência ela é mais ensinada a vocês, né? Infelizmente. E isso é naturalizado de uma forma que não faz bem nem pra vocês e muito menos pra gente, porque quem tá apanhando e quem tá sendo morta somos nós, sabe? Então, é um toque mesmo de... Sim, cara, você tá puto da vida, entendo, não foi justo o que aconteceu, não foi, tá doendo pra caramba, está, mas isso não é motivo pra você virar e chamar a sua ex-mulher de biscate e dar um tapa na cara dela ou esfaquear ela, por exemplo. A diferença do grau da coisa é muito absurda. Quando se termina um relacionamento, nesse sentido, existe, às vezes, eu acho que uma facilidade do homem se tornar muito mais violento, até mesmo fisicamente, do que uma mulher tentar se retrair e se esconder de todo mundo. Os exercícios são opostos por causa da sociedade patriarcal. Então, claro, eu fiz um recorte de gênero devido a essa estatística mesmo, né? A diferença está em que elas se ferram juridicamente muito mais rapidamente do que homens. E tem isso. Por exemplo, num divórcio, se tem filhos, via de regra, quem vai ficar com as crianças, né, ao menos com a residência, será a mãe. Cara, por mais que você ame seus filhos, entendeu? Até a própria criança, ela acaba entrando às vezes no jogo do cara repelir, sabe? Então, percebe como as coisas vão ficando muito mais complicadas e isso tem tudo a ver com a nossa sociedade, com os papéis que nós somos ensinados a fazer. Por exemplo, quando uma amiga minha tá se divorciando e ela fala, cara, eu tô com medo dele, eu fico com medo por ela. Pode ser o melhor cara do mundo. Por quê? Porque eu não sei o que um homem descontrolado pode fazer. E detalhe, vocês são fisicamente mais fortes do que nós, né? Então, assim, ser humano descontrolado faz merda. A gente volta nessa questão de não saber lidar consigo mesmo, né? No que toca a frustração, no que toca a perda, né? No que toca a se olhar no espelho, principalmente, né? Porque muitas das vezes o homem reage de forma violenta porque não suporta o que está sendo esfregado na cara dele. Não suporta. Ou que ele não é sexualmente atraente, ou que ele não conseguiu dar conta do recado emocional, de todo o complexo emocional que ou sustentar a família, por exemplo. Ou sustentar a família, tudo isso, e aí reage como? Olha, vou colocar entre 22 aspas de cada lado. Em legítima defesa, acaba explodindo dessa forma completamente errada, quando tudo se resolveria falando assim: tô com vontade até de socar a tua cara, mas não vou fazer isso porque isso é errado. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai se separar. Pronto. Você não tá me fazendo feliz? Eu não tô te fazendo feliz? Então tá bom, vamos curtir a nossa lamber um pouco de ferida, que depois passa, e a gente vai ver o que a gente faz com os filhos na sequência, porque eles, afinal de contas, são responsa dos dois. Morre o casal, mas permanece a família. Então vamos em frente que atrás vem gente, né? É isso. Bom, no 6.1, ela comenta sobre essa questão, a Domênica. Mulheres, não é pra achar que enfiou a vida no nariz e nada valeu a pena. Só não valeu se você teve um relacionamento abusivo e foi violentada. Aí é crime. Do contrário, você fez escolhas. Nossa, eu achei, Domênica, aqui genial. Porque é onde pega comigo também. A questão das escolhas. De reconhecer as escolhas. Principalmente se elas forem as mais erradas possíveis. Não dá pra voltar atrás e consertar. Mas reconhecer pode, muito provavelmente, evitar que se repitam. Não tô dizendo que é certeza absoluta, mas muito provavelmente evitar que se repitam, né?
Então você diz assim: Do contrário, você fez escolhas. Aceite e respeite a si mesmo. Vai doer, mas você é mais forte que isso. Eu vejo muito, complementando com o tweet anterior, né? O que homens tendem a ficar fisicamente violentos com ex-esposas. Ex-esposas tendem a achar que Nada valeu a pena na minha vida até hoje, porque casar com aquela pessoa foi a pior coisa do mundo. Mas você não foi feliz por 20 anos? Não, eu nunca fui feliz. Por 20 anos você nunca foi feliz? Mas é porque, sei lá, eu parei de trabalhar e não sei... Cara, assim, olha, eu entendo todo o peso, mas assim, dentro do que a vida te ofereceu, você fez a melhor escolha daquele momento. Encontre paz nessa escolha, sabe? Se o seu casamento não deu certo, ele deu certo, né? Na verdade, foi até um ponto e aí ele acabou. Mas quando ele acabou, não anula tudo que foi de bom ou de ruim ou de aprendizado nessa jornada, sabe? Eu acho que é esse o ponto. Mulheres carregam um peso tão grande, sabe? Quando o casamento não dá certo. Nossa, eu estraguei minha vida. Fiquei, sei lá, 30 anos com essa pessoa e tenho 5 filhos. Eu amo meus filhos, são a melhor coisa do mundo, mas eu fiz a pior coisa do mundo. Então você tem que se decidir, né? Ou você fez a melhor coisa do mundo, que são os 5 filhos, ou foi a pior coisa da sua vida. Entende? É que claro que falando assim é grosseiro, né? Mas eu entendo esse exercício, mas é mais no sentido de, olha, encontre paz nas escolhas que você fez, sabe? Pelo tempo que você teve junto com essa pessoa, foi bom. Quando não deu mais certo, não deu certo. Então, do mesmo jeito que a gente tem a dignidade de começar a flertar, começar a namorar, começar de fato um casamento, uma construção de família, se porventura essa família acabar, né, esse relacionamento acabar, tenha respeito e dignidade por você, pela sua história, pela pessoa que esteve com você, sabe? Honre isso. Essa história é sua, é quem você é. E por mais que tenha sido difícil, no mínimo isso te transformou. E se você souber, né, e tiver as condições minimamente adequadas para se fortalecer ou aprender sobre si, você já vai sair uma pessoa transformada. E é só pra isso que a gente tá aqui nessa vida. A única coisa que a gente pode fazer é viver e se transformar, né? É a permanência da impermanência, né? Como se diz. E outra, tudo, nenhuma vírgula aconteceu sem que tenha sido escolha. Eu escolhi sofrer. Agora, o porquê disso aí, vai, terapia, pai de santo, padre, sei lá, falar com Jesus, né? Porque nós nem falamos ainda nessa questão da religião, que é uma coisa que é muito pesada. Sim. E aí no 6.2, Domênica Mendes se dirige aos homens. Homens, inclusive, conversem sobre seu divórcio com outras pessoas. Façam terapia. Vocês não são ensinados a falar sobre o que sentem. E quando estão putos, querem dar uma de macho alfa e acham que isso resolve. Não, só piora. Aqui entra o famoso, não fode, irmão. Eu tava inspirada, não, é que a gente falou. Você fala aqui, olha, vocês não são ensinados a falar. Isso daria, gente, temas para rodas de masculinidade, o que quer que seja. Isso daria pano para mais de metro aqui. Eu acho que muitas das coisas que a gente tá falando aqui de violência, por exemplo, violência doméstica, de homens contra mulheres ou filhos, na verdade é implosão, assim, hecatômbica. E aí, que nem você falou aqui, aí fode mesmo, manda merda pra tudo quanto é lado, e aí, às vezes não tem nem como retornar, né, porque muitas vidas são ceifadas. Claro que eu entendo que a violência doméstica e tudo mais é um problema absurdo, mas assim, homens não são ensinados a se permitir sentir, sabe? E como que a gente pode podar culturalmente outro ser humano de sentir? Cara, isso é muito triste. Eu costumo conversar assim com amigos mais próximos da minha idade, assim na faixa dos 30, 35, 40, e a gente fala muito dessa questão, por exemplo, da escolha da não maternidade, né? Ou da escolha da maternidade para mulheres, né? Tem que ser uma escolha. Você ser mãe ou não, ninguém nasceu pra ser mãe, você escolhe ser mãe. E aí eu falo que a cobrança que a gente tem para ser mãe e o peso que isso tem é a mesma cobrança que eu vejo de vocês, homens, têm, por exemplo, de ter altos cargos em empresa pra sustentar o lar, sabe? Gente, é uma cobrança tão absurda e tão fora da nossa realidade que não dá pra ser mantida assim. Então vocês têm que aprender a conversar. E talvez conversando com outros homens seja mais fácil, né? Porque vocês conseguem identificar a dor um do outro por serem semelhantes, né? A gente é tudo gente, sabe? A gente precisa conversar, a real é essa. E naturalizar a conversa. O último tópico, cheio de subtópicos. Ai, minha nossa. 7. Pra finalizar, não fique manchando a imagem do outro ou a história. Aí ela comenta. Sabe todas aquelas vezes, depois daquela conversa mara, aquele beijo foda, aquele gozo gostoso? Não parecia que nada mais importava no mundo, né? Pois é, isso é conexão. O mesmo acontece quando a conexão acaba. Tava inspirado. Tava inspirado. Tava um arraso. Não, a comparação.
Ou seja, o tamanho do vazio é o tamanho proporcional ao da conexão. É isso. É isso. Aí no 7.1 ela continua. Não fique falando mal do seu ex, da sua ex, ou se defendendo, ou se rebaixando. Não deu certo? Não deu certo. Às vezes as coisas não dão certo. Isso faz parte do rascunho, faz parte do projeto. Às vezes elas só dão certo pelo tempo que dão certo. Aprenda a lidar com isso com dignidade. Você assistiu aquele filme sobre o Chico Xavier? Que tem a cena do Emmanuel falando pra ele... Você vai morrer, mas pelo menos morra com dignidade. Exato. É isso, né? Para de fazer eu passar vergonha aqui, cara. Né? É isso, sabe? Liberte o Emmanuel que está em você. Exatamente. Olha, no 7.2 ela continua. É aqui que muita gente se enrosca depois, inclusive com a justiça, porque fala demais e se ferra. Yep. E se ferra mesmo. Oh. E aliás tem que se ferrar mesmo, sabe? Não é? Eu acho que às vezes eu acho que o cancelamento, a cultura do cancelamento exagera, mas tem o seu sentido. Bom, continuando, diz ela. Todo mundo precisa falar, então tem a rede de pessoas confiáveis com as quais você possa falar. Isso é muito importante, gente. É saber com quem falar. Ai, o PT precisa fazer autocrítica. Sim, mas não no Facebook, onde toda a direita tá de olho, né? Tem lugar certo. Pois tem lugar é. certo, né? Pois é. E ela continua. E pague um psicólogo pra te ouvir se puder. E por fim, no 7.3, ela diz: Lembre-se daquelas conversas que você teve antes de casar e durante todo o casamento. E aprenda com isso. Lembre-se dos acordos. Entenda que às vezes você é o responsável e às vezes o responsável é o outro. Casamento, família, relacionamento é, antes de mais nada, acordos. E foi assim que eu acabei com a ideia de eu ser uma pessoa romântica, né? Não acho. Eu não sou. Não que você não seja romântico, que você acabou com a ideia de ser romântico. Não acho. Porque digamos que você fez um detox no romantismo do que se cria em cima da questão do casamento. Você deu um suco verde pro pessoal tomar. Tá pensando em casar. Pode né? ser. Eu acho que eu dei a vitamina, né? E aí no 7.4, Dona Domênica Mendes diz: Os acordos baseados em respeito, às vezes com muito hormônio envolvido e sonhos a mil, mas ainda assim humanos e portanto passíveis de darem certo ou não. Então tenha clareza, viva com honra, viva com amor próprio. E se você não tem, tudo bem, agora você tá lendo isso e pode. Bom, por que Vossa Mercê se desculpou? Uma seguidora minha, que é uma mulher trans, me chamou e ela falou assim: olha, gostei bastante do seu fio, mas você usou o termo denegrir. E denegrir é uma palavra de cunho racista. E aí eu parei e falei: meu Deus do céu, tipo, não foi a intenção em momento algum, né? E aí eu fui publicamente e falei: olha, eu, enfim, recebi essa informação, uma informação que eu não sabia, então eu peço desculpas caso eu tenha ofendido alguém. E aí foi isso. E aí na sequência virou uma troca bem interessante, porque tenho uma colega que ela é uma mulher negra, militante, enfim, uma pessoa de muita alta confiança minha, tal, que ela me ensina muito sobre esse momento que a gente tá passando de entender algumas palavras que a gente fala, se elas têm cunho, né, preconceituoso ou não. E ela veio, ela falou assim: então, mas não é. Aí eu falei assim: gente, então não é. Então desculpa pra quem achou que era e usa. Falei, tá todo mundo aprendendo aqui, né? De fato, a palavra etimologicamente não é, e eu entendo que se pra alguém isso pode parecer racista, então talvez seja a hora de eu utilizar uma outra palavra mais adequada, né, no meu vocabulário. Claro que quando eu estou falando eu não uso denegrir, né? Foi só no momento de escrita ali que veio, e aí eu já fiz um registro mental pra não utilizar mais ou evitar, né, o uso. Pelo amor de Deus, a nossa língua tem pelo menos pra cada palavra 1000 sinônimos. Exatamente. E uns tão lindos quanto outros. É bem complicado isso, né? Porque o que os estudiosos da linguística falam é que, na verdade, não. O denegrir, por exemplo, ele vem do manchar, né? E não necessariamente o manchar tem alguma coisa a ver com pessoas, né, negras ou pretas, enfim. Inclusive, se utiliza negro ou preto é uma discussão aí que eu acho super confusa e eu não tenho conhecimento suficiente, né? O que muitas pessoas que, enfim, vivenciam isso literalmente na própria pele depois me falaram, e que foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Poxa, se eu utilizo a palavra denegrir e aí alguém me chama a atenção falando: olha, isso é racista, isso já é um sinônimo de que talvez eu não deva mais utilizar essa palavra, né? Mesmo que ela não seja, porque de onde que tá vindo essa associação? Então eu parei e falei: nesse momento que a gente tá passando hoje na história da humanidade, que a gente tá desconstruindo e aprendendo tanto, eu posso buscar usar outras palavras, né, que sejam mais adequadas dentro desses 1000
mil sinônimos, né? Como você disse, né? E uma palavra perfeita pra isso seria difamar, por exemplo, que não passou pela minha cabeça, né? Depois que eu falei, olha, eu poderia ter utilizado. Poderia. Mas aí também, gente, é aquela coisa, né? É você ter noção do... Falei, alguém te corrigiu? Você busca aprender, assume teus erros e vida que segue. Né? Não precisa ficar se martirizando, não precisa ficar se justificando, nada disso. Errou, errei. E agora? E agora eu peço desculpas a quem eu ofendi e me comprometo a não cometer esse erro de novo. É assim que a gente aprende, sabe? Sem utilizar o meu ego pra ficar... Ai, meu Deus, olha como eu errei e fiz tanta gente sofrer. É só um tweet, sabe? É só um tweet. Bem menos, parça. Bem menos, bem menos. É só um tweet, calma, sabe? Então, tem que ter um controle do ego também de sofrência alheio, sabe? E aí, Domênica encerra falando: Agora, pensar sobre isso e começar a desenvolver. Tá todo mundo aprendendo. Então pare de dar ao outro a responsabilidade de fazer você feliz ou ser o único pra você. Isso é muito. A gente só pode fazer isso pela gente mesmo. E muitos de nós nem isso consegue. Vai com calma e fique bem. aprenda a lidar consigo mesmo, né? É isso. Ou as dificuldades que eu tenho de sacar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu sinto, o que eu não sinto, de forma clara. Como que a gente faz pra aprender a se conhecer? É se bancando. É isso que eu queria chegar. Acho que o coração do meu convite ao nosso papo de hoje foi justamente esse, né? A dor de se bancar. Trair ou não trair? Eis a questão. O fio da Jeripoca. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. É isso aí, gente. Muito feliz mesmo, Domênica, de estar participando da campanha. O podcast é delas, edição 2021. Ainda mais considerando que o Pio da Jeripoca teve participação de muitas e muitas mulheres, né? Acho bom mesmo. Entre as quais, uma parteira tradicional. A gente conversa com podcasters em 2 blocos separados, né? Homens e depois mulheres, e a gente vê o contraste disso. Tem um outro em que eu converso com mulheres sobre lugar de fala. Tem um outro em que eu converso com pesquisadoras sobre comicidade preta. Eu converso com a minha própria filha, que é participante ativa aqui no nosso podcast e assina as capas, a Laura da Silva, sobre aquilo que ela apelidou de Síndrome de Messias, né? E a minha outra filha no episódio subsequente, a Júlia, sobre o Crepúsculo dos Gurus. O episódio com uma liderança indígena Guarani aqui da região de Parelheiros. A gente também conversou com um casal de mulheres que tem 2 filhas gêmeas, artistas, toda a família, que estavam estacionadas ali na Patagônia por conta da pandemia. Tem o episódio Eu Vegano, Tu Frugíveras também, que eu papeio com 2 mulheres que também nunca haviam sequer pensado em participar de programas de podcast, né? Episódio Parindo Tabus, que eu converso com uma doula que é palhaça e mistura as 2 coisas numa coisa bastante interessante. E na série Mundo Adentro, eu converso com 2 brasileiras, uma que reside no Japão e outra em Dubai. Além de um papo delicioso sobre decolonialidade com a historiadora Marilu Cardoso. Uau! Ufa! Sem que eu conhecesse, eu já estava alinhado, né, à campanha O Podcast é Delas. Então, parabéns mesmo, Domênica, por essa iniciativa. Muito feliz e muito obrigado por participar dela. O podcastadelas.com.br. Muito obrigado aí por estar junto comigo nessa reflexão que não tem fim, viu, gente? Não, gente, esse é só um convite para as pessoas pensarem sobre isso. E eu acho que nessa linha do que você falou do autoconhecimento, eu só queria colocar um adendo, que é uma coisa que me toca muito. Quanto mais a gente se conhece, mais certeza a gente tem de quem a gente é. Curiosamente, mais a gente percebe que a gente muda o tempo todo. E isso é de deixar a gente assim, às vezes, sem saber o que fazer com a gente, porque a gente muda, as pessoas mudam. A gente tá aqui falando de relacionamento, de casamento, de, enfim, namoro, parceria, seja lá o que for. Nós vamos mudar. As pessoas que estão com a gente também vão mudar, sabe? E nem precisa ter um grande acontecimento como, sei lá, filhos, né? Filhos muda qualquer casamento, né? É um outro ser humano entrando, uma traição, não é isso. Nós mudamos. A gente tá completando um ano
de pandemia no Brasil. E é só você pensar na sua vida há um ano atrás. E isso tudo tá muito além de quem a gente é, do que a gente pode comprar, do que a gente escolhe fazer. Então, dentro de tudo o que acontece, nós somos seres aqui viventes e dentro disso a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. A gente só precisa lembrar de fazer o melhor que a gente pode de acordo com aquilo que a gente assumiu que a gente vai fazer. Eu acho que é esse o tchan, sabe? Se não, é traição. Se não, é traição. É isso aí. Domênica, muito obrigado, um grande beijo pra você. Você ouvinte que tá nos acompanhando também, muito obrigado pela parceria. Lembre sempre da importância que pra gente, o nosso trabalho é o seu compartilhamento, né? Então, como eu sempre digo, compartilhe, compartilhe, compartilhe. E nas horas vagas pra descansar, compartilha mais um pouco. Quem sabe a gente não consegue colocar essas pulgas atrás de orelhas aí e desdobrar esse assunto da forma que ele merece, né? A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Optia Banzai, Aueté, Raush Raush, ouvi amém? Saudações corintianas, #fui. O Pio da Jeripoca.